Olá, estudantes do terceiro ano, professor presencial, bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou aqui com o componente de arte do terceiro ano. Alunos, vocês estão aí já quase, findando esse ciclo de estudos que é o terceiro ano ensino médio. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui. Então, queridos, vamos dar sequência aos nossos estudos, já quase finalizando a unidade 2, certo? Vamos para a tela, vamos dar início, então, da aula, com a aula 12.1. A temática é música, dança e cidade, então iremos abordar um pouco sobre a música, conceitos sobre música, falar também de alguns gêneros musicais, também sobre dança, né? A dança e a cidade, sei que vocês jovens gostam muito de música e dança, então vamos tratar desse tema nesta aula. Então, queridos, a música, nós sabemos que tem vários gêneros musicais, não é verdade? Qual que você gosta? Você já parou para pensar quais estilos você gosta? Eu gosto de muitos estilos, como, por exemplo, gosto da música clássica para ouvir enquanto estou estudando, e gosto de música gospel, eu gosto de samba, eu gosto de rap, certo? Então, são vários gêneros, né? A gente não precisa gostar só de um gênero. Então, queridos, vamos ver um pouquinho aqui sobre a música popular, né? A música popular brasileira, por exemplo, tem vários gêneros. Isso mesmo, olha quantos gêneros e estilos, né? O rock, samba, chorinho, o funk, o rap. Eu gosto muito do rap, porque o rap sempre traz letras de músicas tratando de questões sociais, não é verdade? E a música clássica, a música também chamada de concerto, que é uma música ocidental, né? Também ela é criada aí por várias culturas, não só, na Europa, várias culturas, né? E também de muitas épocas, de épocas bem distantes, né? E a música erudita ocidental. Então, música clássicas, aquelas músicas tocadas, criadas, né, por músicos como Mozart. Vou falar um pouquinho de alguns deles. Tá aqui, Mozart, né, que é a imagem de foto dele, que é um exemplo de cultura erudita no ramo da música clássica. Clássico quer dizer o quê? Período da música ocidental, desses anos aqui, de 1750 a 1810. Nós temos outro também, Beethoven, muitos outros músicos clássicos que têm produções musicais maravilhosas. Então, vamos falar um pouquinho do parâmetro do som, né? O que é música, professora? Música é o som, né? Música está relacionado tanto ao som dos instrumentos, como também a letra de música, né? A junção da letra da música com o som emitido pelos instrumentos é que forma a música. E vamos estudar um pouquinho dessa estrutura aí, certo? Então, olhe para a tela, vamos ver aqui. Então, a música ela faz parte então das linguagens das artes, né? Linguagem da arte como música, também das artes visuais e cênica. Então, a música ela também tem o seu próprios códigos, assim como a arte visual, as artes cênicas, né? A linguagem da música também tem a sua estrutura, né? Poderíamos dizer assim. O som, por exemplo, ele é produzido por vibração de algum objeto, né? Por exemplo, um objeto de corda, né? O violão, o violino, enfim. O que os gregos diziam, né? Os gregos antigos? Que os sons de instrumentos, como a lira, eu trouxe essa imagem para vocês verem aí, né? Numa escultura grega, a lira e a flauta eram capazes de provocar a sintonia entre os seres humanos e os deuses. Então, era a visão dos gregos sobre a música, né? O som dos instrumentos. Então, queridos, quais são os parâmetros do som? Olha a estrutura aí do som. Tem duração, que é o tempo, curto ou longo, o timbre, que é a característica do som, sua origem. Por exemplo, o som de um tamborim, né? Acho que esse instrumento aqui, que geralmente
está sempre no gênero samba, música popular, tem um som específico, como esse outro instrumento aqui. Ó. Cada instrumento vai ter um som, né? Uma característica do som. Intensidade, o volume do som, que pode ser forte ou fraco. Então, queridos, a música se encontra, então, o núcleo de todas as culturas. E cada uma explora as formas e conteúdos de modos bem particulares. Interessante falar sobre isso, né? Que a música se encontra em todas as culturas e em todos os períodos históricos, né, da humanidade, desde lá dos períodos pré-históricos, a sociedade já criou o instrumento para emitir som, música, já havia música, dança, enfim, então, né, em todos os tempos, o homem teve necessidade, então, de criar música, porque música encanta, fascina, faz conexão, né, no caso ali, como os gregos, conexão com os deuses. Então, a música é muito interessante, é uma linguagem da arte maravilhosa, né? Então, muitos artistas aí que nos traz, né, a alegria com a sua música, as suas criações, suas produções, seja com instrumentos ou com as letras das músicas. Então, é uma arte maravilhosa a música. Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a próxima tela. Então, cada cultura tem ali, em particular, uma produção, né? Vamos conhecer um artista, eu trouxe aqui para vocês conhecerem, Andrea Bocelli, né? Que nasceu na Itália em 1958. Ele cresceu na fazenda da família, ele é um tenor, né? Aquela pessoa que usa aquela voz, aquele vozeirão, né? Poderia dizer assim. Ele afirmou que a sua paixão pela música é algo que nasceu com ele. Então já estava lá, já estava com ele, né? Na identidade dele. Que nada tem a ver com a sua cegueira. Outro fator importante que eu iria destacar é que ele é cego, mas isso não impediu ele, né, seguir a carreira aí de tenor, de cantor. Então, quando tinha 12 anos, enquanto jogava futebol, ele foi atingido na cabeça e perdeu definitivamente a visão. Então, ele conhece esse mundo colorido, sabe das cores, né? Porque ficou cego aí, ainda era jovem, tinha 12 anos, era adolescente, porém ele seguiu aí nessa carreira maravilhosa. Então, Andrea Bocelli, querem conhecer as produções dele, vocês podem pesquisar, acessar na internet, que vocês vão ouvir músicas maravilhosas. Um outro que eu achei interessante destacar é Beethoven, que ficou surdo e ainda assim criou algumas das melhores obras, né, da sua história. Eu adoro as músicas de Beethoven. Eu tenho um CD de Beethoven, de outros, porém, eu não tenho nem aparelho para tocar mais CD, né? Porque agora tudo é pela internet. Então, queridos, olha, ele é um compositor, né? Foi um compositor de inigualável imaginação, paixão, poder. Ele se formou numa época de agitação política, marcada então pelas guerras napoleônicas, e foi conhecido como um dos músicos mais famosos de Viena, uma cidade muito orgulhosa de seu legado e estatura nesse campo, né, da arte. Eu errei aqui no sentido, estudante, não trouxe nenhum tenor brasileiro, nós temos, viu? Prometo que vou trazer para os próximos, né, alunos, para as próximas aulas do primeiro ano, eu vou trazer aí tenor brasileiro, porque eu trouxe 2 estrangeiros, era para ter apresentado aí. Nós temos tenores também. No Brasil não é típico, né? No Brasil ouvirmos músicas de tenor, mas temos sim, temos muitos grupos de bandas, coral, né? De pessoas, grupos de músicos que tocam, que cantam a música clássica. Então, na verdade, o meu objetivo maior foi trazer para vocês 2 músicos famosos, porém com deficiência, para que vocês possam perceber que uma dificuldade, né, uma deficiência física não impede a pessoa de ser, né, ter sucesso aí na sua profissão, na sua carreira. Então, qualquer um de nós, independente das nossas delimitações, das nossas dificuldades, nós podemos sim
seguir com a nossa carreira, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Eu, por exemplo, tenho deficiência visual, né? E nem deixei de ser professora por isso. E dificuldade de audição também. Mas não vamos falar na minha deficiência, vamos para uma curiosidade. Sim, estamos falando de música, então eu trouxe aqui o Afro Samba. Ah, mas o que é isso, professor? Que estilo é esse? Nunca ouvi falar. Pois é, o Afro Samba, Afro Sambas, foi apresentado por Vinícius de Moraes, né? E Bende Power, que marcaram a história da música popular brasileira em 1966. Então, o que eles fizeram? Eles misturaram o samba com outras músicas culturais, né? Como ritmos africanos e modas de viola de origem europeia. Isso mesmo. Então, as músicas de Vinícius de Moraes, né, influenciaram artistas como Toquinho, outros artistas, né, da música popular brasileira, Jorge Benjor, que eu gosto muito também, Gilberto Gil, tem muitas músicas que eu gosto, né? Toquinho e outros, não vou falar de todos, mas esses músicos, e muitos deles tocam também instrumentos, né? E cantores criaram esse estilo, cantam nesse estilo do Afro Samba, que é a mistura, então, do samba com música africanas e europeias. Muito bem. Então, aqui uma imagem aí, acho que até de um disco, né? Desses cantores aí, quando surgiu o Afro Samba. Então, no Brasil, há várias orquestras de músicas de concerto ou música clássica, como eu já falei para vocês. Eu vou só falar um pouquinho de algumas, né? Por exemplo, a Orquestra Filarmônica de Goiás, que faz apresentação no Teatro de Goiás, promove concertos nas redes públicas e privadas e turnês. Aqui uma imagem. Essa imagem aqui, eu acredito que seja do teatro que tem lá em Manaus, né? Do Teatro do Amazonas, porque eu já estive lá e a imagem, a visão que eu tenho é essa mesma, de quando eu estive lá. Eu coloquei a imagem aqui, mas não registrei, né? De onde é essa imagem. Então, ó, temos outras orquestras também, como a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Não lembro se eu trouxe alguma de Rondônia ou de Manaus, que também tem grupos aqui. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Oferece cursos para professores, concertos didáticos, ensaios abertos, coro infantil. Observe que esses grupos aí, eles fazem trabalho social, né? Eles não só tocam instrumentos ou cantam, né? Ou fazem orquestras aí com música de concerto. Eles também oferecem cursos, né? A instituição está aberta, então, para receber a sociedade. Então, seguindo aqui, vamos falar, então, de bandas de música. Talvez você conheça as bandas de música aí no seu município, na sua comunidade, né? Que também são conhecidas como fanfarras. São grupos de músicas instrumental que reúnem instrumentos de sopro, como metais e madeiras, e de percussão. Tá? Então, bandas de música, na minha época na escola, estudante, eram as bandas, né, que geralmente faziam desfiles. Essas bandas são criadas geralmente em escolas, na igreja, grupos de comunidades, né? E esses grupos apresentam, então, no período, né, de 7 de setembro. E tem os grupos de bandas também, bandas de música da policial, né, do pessoal da segurança também, do exército. Então, música está em toda parte, em todo lugar. Está na igreja, na escola, né, nas instituições como o exército, os policiais, a academia de polícia, enfim. Inclusive, nós temos um projeto aqui no estado de Rondônia, que todo ano nós nos reunimos para cantar, para fazer apresentação de música ou de dança. O ano de 2022 nós fizemos um coral com músicas natalinas. Eu ia até trazer umas fotos para vocês, acabei esquecendo, certo? Mas música é muito bom, né? Música encanta, também ajuda ali para manter, né, a memória ativa, também a dança traz
movimento físico. Então, é uma forma de se manter sempre jovem, né? Cantar e dançar. Muito bem, então vamos para a tela. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui sobre bandas de música. Então, elas estão espalhadas, né? Em diversas cidades do Brasil, despertam, então, vocação musical, possibilitam convívio social, reforçam a identidade cultural. Tudo isso é possível, né? Por meio, então, dos grupos, das bandas de músicas, grupos de danças. Elas, então, apresentam encontros de bandas, festas religiosas e datas comemorativas, como, por exemplo, 7 de setembro, né? Então, participam pessoas de todas as idades e o repertório apresenta a influência da cultura regional. Então, todo grupo de dança, de música, vai representar ali a cultura local, não é verdade? Então, os períodos das festas juninas, as festas religiosas, né? Esses grupos se reúnem, então, para representar ali aquelas músicas locais, regionais ou nacionais, né? Por exemplo, como as festas juninas. Então, nós temos músicas específicas aqui da região norte, por exemplo, a dança do boi. Então, tem muita música, muita produção maravilhosa. Inclusive, nós temos um professor que, além de cantor, né, toca instrumento e também escreve música, né? Vocês sabem, professor de biologia, professor Silvio. Tem uma música dele maravilhosa que eu adoro. Era para eu ter trazido também, homenageado ele aqui como artista local. Vou fazer isso em outras aulas, tá bom? Então, certo, estudantes, sobre música é o que nós trouxemos aí para que vocês revejam um pouquinho sobre o gênero musical, estrutura da música. Essa aula é mais para vocês assim relembrarem, tá? Alguns conceitos, porque já trabalhamos nas aulas anteriores o conceito mais aprofundado, história da música, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então vamos falar sobre dança e cidade, né? Nosso próximo tópico é sobre dança, dança e cidade. E aí, você gosta de dançar? Que estilo você gosta de dançar, né? Conforme o gênero musical é o estilo de dança também, né? A dança vai estar alinhada ao estilo musical. E nós vamos falar principalmente da dança contemporânea. Ou seja, ela se baseia em técnicas, né, e possibilita qualquer corpo dançar, né, conforme o movimento. Então, a dança contemporânea ela é muito livre para o dançarino. Ele não precisa se preocupar com técnicas, né, aguçadas, né? Ele vai dançar, desenvolver ali um movimento conforme o ritmo da música, do som. Então, os artistas contemporâneos buscam a interação com o espectador para que ambos pensem e reflitam. A preocupação, então, é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo, então, o movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Então, o que podemos destacar aqui, estudante, que a dança contemporânea, assim como outros estilos, né, da arte contemporânea, a música contemporânea, o artista é muito livre, né? Ele é espontâneo, ele é criativo, ele vai buscar também, por meio ali da sua representação, reflexão do espectador sobre, né, sua apresentação. Então, a música, por exemplo, a dança contemporânea, que os passos, os movimentos estão relacionados ali com a música, né, com o estilo musical, por exemplo, o Blake, né, aquele estilo de dança que movimenta o corpo para lá e para cá, apesar que o Blake é um pouquinho antigo, mas tem as versões atuais, né, que movimenta o corpo, enfim, que está também ligada tanto às danças do funk, do rap, né? Não é verdade? Então, são estilos diferentes. Olha, se for dançar um samba, o ritmo do corpo, o movimento do corpo vai ser diferente da música, por exemplo, do funk ou do rap, certo? Então, vamos lá. Vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe mais de informação. E só essa imagem aqui, ela retrata um pouquinho, né, sobre a dança contemporânea. Olha o artista aí fazendo um movimento no qual ele está com as pernas para cima, né? Cabeça para baixo. Então, ele não tem nenhuma preocupação em fazer aí movimentos com, por exemplo, com a música clássica, com a dança clássica, que seria o balé, no caso, né?
Muito bem, então vamos ver mais conceitos aqui sobre a dança. Então, para a dança contemporânea, ela ocupa, então, a cidade e o desafio da gravidade. E desafia a gravidade. Mas como assim, professor? A dança tem a ver com a gravidade. Como que a pessoa vai dançar, né, num espaço, numa altitude, por exemplo, né? Vocês vão ver que é possível. O corpo, o espaço e as variadas dinâmicas são os componentes, então, do movimento. Uma coreografia ou uma performance é elaborada com a combinação do movimento, corpo e espaço. Criação, então, do intérprete ou do coreógrafo, influenciado pelo espaço que o corpo ocupa. Então, vou já trazer para vocês aqui um exemplo da dança com a gravidade, né? Que são pessoas preparadas que fazem movimentos de dança em prédios, né? Prédios em arquiteturas bem altos aí. Vamos ver, logo vou trazer para vocês. Então, uma atividade interativa. Para você, gostaria que você fosse pensando aí. A dança e a música contribuem para a saúde? O que vocês acham? Ah, professora, acho que não tem nada a ver dança e música com saúde. Saúde está relacionada ao corpo físico, né? Se está tudo ok, se está tudo legal. E aí, o que você acha? Você acha que fazer movimentos com dança, inclusive nas academias tem lá exercícios, né, com dança. Eu adoro muito, só não tenho tempo. Mas também faz, né, esses movimentos nas academias, faz perder peso, por exemplo, né? Perder peso. Será que manter o corpo em forma está relacionado à saúde ou é só para a beleza? Né? Cantar, dançar, está relacionado só à diversão, só para se divertir? Eu vou para a noitada, né? Não sei como vocês chamam. Aqui costumamos falar balada, né? Você vai para a balada só para dançar, né? Ver lá as pessoas dançando, só isso contribui a música e a dança? Então vai pensando aí. Será que a música e a dança contribuem para a nossa saúde? Ao final da aula, nós vamos conversar mais sobre isso, ok? Muito bem, então vamos para a tela. E aqui um rapaz, né, dançando em cima aí do peso do seu corpo, né, com a mão, com todo o peso do seu corpo. Esse é um movimento de dança contemporânea. Aqui também outra imagem, então quebrando as regras e ocupando espaços, né? Então, um movimento artístico com início nos Estados Unidos por um grupo, né, de artistas, um grupo de artistas que desejava quebrar as regras do balé clássico. Como eu disse, o balé é uma dança clássica, também o estilo musical é a música clássica, e então esse grupo, né, quis quebrar as regras e a escola da dança moderna do início do século XX, porque a dança moderna também era muito ligada às técnicas, regras, né, à academia, aquilo que aprendia, né, que o dançarino, por exemplo, aprendia nas academias, certo? Então vamos ver o que eles fizeram. Então foi na década de 1960, né, que a dança buscou novos espaços e novos intérpretes, ou coreógrafos, né, coreografias, e público, e propunha formas mais exclusivas de exploração dos movimentos nos espaços. Então, como vocês podem observar nessa imagem aqui, né, um grupo de dançarinos, mulheres e rapazes, aí fazendo movimentos de danças. Então, queridos, houve então rompimento com a dança, né, com a dança moderna, a dança contemporânea, que é os movimentos de dançarinos, né, a interpretação que eles fazem na atualidade. Porém, teve uma mulher, né, essa dançarina aqui, Anna Pavlov, que também, né, fez aí inovação, né, com a dança A Morte do Cisne, o balé de 1905. A coreógrafa, ela é coreógrafa também, né, composição de Camila Saint-Saëns,
é uma linda metáfora para o fim da nossa existência, para o fim de todos os ciclos que passamos durante a vida. O solo de balé da bailarina Anna Pavlov nos ensina que a cada instante devemos morrer e deixar morrer aquilo que já não tem mais sentido dentro de nós, guardando a devida beleza de termos feito parte do grande espetáculo da vida. Então, trouxe aí para vocês conhecerem essa bailarina famosa, né, que faz representação aí da dança clássica, que é o balé, que foi também inovando, né? Foi inovando. Nós vamos ver mais sobre essa dança contemporânea. Não é mais igual esse estilo antigo, né? Então, a dança e a arquitetura. A dança contemporânea tem vários movimentos. E a dança com a arquitetura, né, no espaço da arquitetura, é um outro estilo. Ó. Aqui é uma companhia italiana, né, que faz essas apresentações aí, essas performances, né? É fruto, então, segundo posto, é fruto de um projeto concebido em 1994 pela coreógrafa Wanda Moretti e pelos músicos Marco Castelli. As performances são desafiadoras, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, como dançar, né, nessa altura, aí na lateral, na vertical dos prédios, na verdade, é muito perigoso, desafiador. Então, essas performances desafiam a gravidade ao utilizar a dimensão aérea e as formas arquitetônicas dos prédios e edifícios como palco. Eles transformaram, então, a arquitetura dos prédios como palcos e cenários, né, para aí desenvolver os movimentos de danças. Aqui, uma outra imagem bem próxima aí, né? Então, a Wanda Moretti, coreógrafa e pesquisadora, seus estudos de dança se concentram, então, no sistema de proporção e harmonia do espaço. É a primeira bailarina na Itália a realizar dança vertical, em 1990. Então, o que nós podemos perceber aí é rompendo, né, com o balé clássico, como vocês viram ali, Anna Pavlov, que era uma bailarina do balé clássico. Aqui nós já observamos outros estilos, né, da dança contemporânea, ou seja, que vai além da dança moderna, está à frente da dança moderna. O espaço não é mais o palco, o dançarino não é mais aquela bailarina, o bailarino esbelto, né, muito magro, que dança com a ponta dos pés. Então, é qualquer espaço. Aqui outras imagens. Então, como que é feito esse trabalho com dança e arquitetura, estudante? A posição dos corpos fica no espaço. Eles estão ligados ali a um cabo, né, de proteção. Eles ligam aí na arquitetura dos espaços utilizados, né, pela companhia. São componentes essenciais para as suas criações artísticas. Então, eles têm esse estilo. Então, os trabalhos, as apresentações deles serão sempre nesse estilo. Dança vertical, né, utilizando aí a arquitetura de prédios. O público presente, né, o público que está lá fora, vai observar esse trabalho, né, o espetáculo, e assiste aos movimentos executados ao som de uma música tocada ao vivo. Então, eu não trouxe nenhuma imagem sobre isso, mas há público para esse estilo também de dança. Então, aqui é um projeto Banda Loop, traz ao público performance de dança aérea, sob a direção da Amélia, que cria uma mistura de dança, esporte, ritual e consciência ambiental. Então, nesse sentido aqui, os dançarinos, né, vão além só dessa apresentação, né, dessa dança na vertical. Trazem aí consciência, né, de questões relacionadas ao ambiente. Os locais típicos das apresentações deles são átrios, museus, outdoor, arranha-céus, pedra natural ou penhasco de granito. Então, eles têm realizado a partir do Seul para São Paulo e Verona para Viena. Então,
Observem aí que eles vão para outros, né? Outros países para fazer essas representações aí. Então, é muito recebido pelo público, né? Seguindo aqui, a dança nas cidades brasileiras. Então, vamos falar um pouco da dança no Brasil, né? Atualmente, os espaços urbanos são cada vez mais explorados. Vocês sabem, né, que a arte contemporânea, há muitos movimentos de arte ao público, né, nos espaços urbanos, a céu aberto. Então, cada vez mais explorados como palcos de criação, coreografias em todo o mundo. A companhia de dança e coreógrafos transforma a rotina das praças e das ruas com suas criações. Então, você já conhece sobre as performances, né, que são pessoas que vão até um espaço público fazer uma representação de música, de dança, de teatro, né? Então, são os artistas performistas, ou seja, eles fazem performance, representações. Dão outro sentido ao espaço, que dão novos sentidos à própria dança, transformando os movimentos dos corpos, né? Esses sentidos variados compõem, então, a dança contemporânea. Então, estudante, o que nós observamos aí? Que a dança contemporânea está ligada, então, né, à dança ou à arte urbana, a arte que o artista vai até o público, não é verdade? A dança clássica como o balé só era exibido ou só é exibido dentro, por exemplo, de um teatro, né, do cenário. Não, já a dança contemporânea, o artista popular, ele vai até onde está o público. Por quê? Porque é uma forma de democratizar, né? Democratizar a arte, a dança, a música, o teatro. A gente vem falando sempre nas aulas que a arte popular ou a arte pública, ela democratiza, então, né, para que o público tenha acesso. Porque ele vai a qualquer momento, a qualquer hora, né? No momento que tem ali uma quantidade de gente numa praça, num prédio público, num local, numa feira, né? Na verdade, pode ir em qualquer um desses espaços e fazer a sua representação. Como eu já disse em outras aulas, ele pode cobrar, pedir ali um custo ou não. As pessoas podem contribuir financeiramente ou não, não são obrigadas. Também não são obrigadas a assistir essa apresentação, certo? Quem gosta, né? Chegar um grupo ali de arte circense, né? Grupos de dança, de música, de teatro, ou uma performance no espaço público. As pessoas não são obrigadas a ficar, mas quem gosta, fica, aprecia, participa, se diverte, não é verdade? Então, a arte contemporânea deu, né? Deu essa liberdade aos artistas irem até o público, até as praças, né? Saiu do museu, saiu dos prédios fechados, ok? Então vamos seguir, vamos para a nossa enquete. Lembra que vocês ficaram de pensar sobre de que forma a dança e a música contribuem para a nossa saúde? Vamos lá então, olha. A dança é um tipo de exercício físico, não é verdade? Tem movimentos do corpo, dos membros superior, membros inferior, exige atenção, criatividade, controle motor, né? Podemos dizer assim, que a gente busca um equilíbrio também físico. Então, é um excelente processo terapêutico, isso mesmo. Quem já não viu grupos de mulheres ou homens, né, com mais idade buscando a dança, fazer dança de salão, se reunir em grupos e dançar, porque é terapêutico, faz bem, né, para a saúde mental. É estimulante, relaxante e motivador, pois não envolve muitos sentimentos. Tá? Não envolve muito sentimento. Então, tem o poder de espantar os males, isso a música e a dança, viu? O estresse do dia a dia, que a gente está sempre estressado, sempre correndo atrás de trabalhar, atrás do dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, esquece de pensar em nós mesmos. Então, dançar e cantar, ouvir música contribui, então, para relaxar, né? Diminuir o estresse. Se movimentar pelo ritmo da música transforma um dia ruim em um dia maravilhoso.
Então, nada impede de você colocar uma música aí e começar a dançar. Eu não faço isso porque não tenho tempo. Quando eu chego em casa, eu tenho que dormir. Senão, faria isso, estudante. Então, é importante vocês ouvirem músicas, né, de artistas que nós trazemos na aula, para que você possa conhecer mais seu repertório. Não ouça só as músicas que você gosta. Você tem que conhecer outros estilos também. Conhecer os estilos clássicos, a música popular brasileira, os artistas contemporâneos. Então, é preciso que você perpasse aí por vários gêneros, façam pesquisas e ouvem. É muito interessante, né? Tem as plataformas de vídeo e de músicas gratuitas. Eu ouço a música que eu quero, gratuitamente. Não preciso nem ter mais aquele aparelho de som, computador com entrada de CD. O meu carro não tem nem entrada de CD, então eu perdi todos os meus CDs. Agora eu tenho que buscar lá, né, na plataforma de vídeo, buscar essas músicas, baixar em forma de áudio, colocar no pendrive, ó, e usar. E não consegui fazer isso. Eu comprei o último carro que eu comprei, tem mais de 2 anos já que eu estou com ele. Não consegui preparar ainda a minha seleção de música no pendrive, porque não, né, a hora que eu lembro, eu não estou lá perto do computador. Então, queridos, é isso. Para você aumentar o seu repertório, não ouve só a música que você gosta. Veja outros estilos também. Conheça os cantores regionais, os músicos regionais. Valorize as apresentações de música que tem na igreja ou nas festas, na comunidade, certo? Aprecie o trabalho dos artistas e, primeiro, busca conhecer a letra da música, que informação ela está transmitindo, certo? Que a letra da música não é só romance, né? Não é só romance, muitos cantores trazem aí músicas que contam histórias, tem a ver com a cultura, né? Com o momento social, certo? Muito bem, então eu tenho uma atividade prática para vocês. Vamos lá para essa atividade prática? Hora de fazer arte. Deixa eu ver o que eu trouxe, que eu não estou nem lembrando. É sobre dança. Processo de criação, dança improvisada. Vocês conseguem fazer? Agora é sua vez. Ó. Crie uma dança improvisada, registre por meio de câmera e depois analise os resultados, né? Depois analise o resultado com os demais colegas da classe. Pode ser usado sons musicais para dar ritmo. O importante é ter criatividade, certo? É uma atividade para vocês buscar aí, ver qual é, né, o seu interesse, a sua criatividade em relação à dança. Criem uma dancinha aí de vocês, do grupo na sala de aula. Professora, não vai dar tempo. Um momento de intervalo, crie uma dancinha entre vocês mesmos, grave e assiste só entre vocês, não vão divulgar não. Cuidado com as coisas que vocês divulgam aí na internet, porque depois é complicado para retirar, né? Essas são as nossas referências. Então, queridos, essa atividade aí é para vocês ficarem atentos aí, utilizar os recursos tecnológicos como a câmera, áudio, né? Saber editar, tem vários aplicativos aí para vocês editarem. Aí vocês curtem só entre vocês mesmos, como eu disse. Cuidado com as publicações, colocar imagem de pessoas que não autorizaram. Dependendo do tipo de plataforma, esse vídeo pode correr o mundo e nunca mais você conseguir resgatar. Então, olhe as regras aí, fique atento, né, às regras de publicação da sua imagem, a imagem dos outros, certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção.